Vamos trazer aqui uma notícia importantíssima hoje, né? Vocês estão aqui para nos trazer, nos fazer um anúncio bem importante para a mídia digital, da qual o Brasil 247, a TV 247 faz parte, que é a criação da Associação Brasileira de Mídia Digital. Ela já vinha sendo articulada, né, há alguns meses aí, muitas conversas, muitas reuniões, e hoje saiu formalmente a criação dessa associação, que é super importante aqui para o jornalismo digital. Vou mostrar para vocês aqui todos os associados. Para quem não está vendo, está só assistindo, não está assistindo, está só ouvindo. Vou ler aqui, tem o Brasil 247, junto com a TV 247, tem o consultor jurídico, o DCM, a Fórum, o GGN, o JUS, também portal jurídico, Metrópolis de Brasília, o Cafezinho, Ópera Mundi, Plataforma Brasília, Sul 21 e TV Democracia. Por enquanto, né? Tende a aumentar, eu imagino. Vocês falem mais um pouco sobre isso. Então, queria começar perguntando qual que é o propósito dessa associação, quais são os objetivos dela, e apresentar para vocês o seguinte, né? Florestan eleito presidente da associação, Luiz Costa Pinto, vice-presidente. Ainda na diretoria tem a Adri De Lorenzo, que é conhecida lá de vocês lá da Fórum, e que vai ser secretária-geral, diretora financeira também. Então, presidente, por favor, fale com a gente aqui quais são os objetivos dessa associação, quais são os primeiros passos definidos por vocês. Então, primeiro, boa noite, Gisele, boa noite, Daiane, boa noite, meu companheiro de chapa, Luiz Costa Pinto. Tenho a honra de ter o Lula como meu vice, né? Sabe mais do que eu. Né? Não, eu que tenho a honra e vou dar uma de Mourão aqui, estou te escutando. Hein? Então, eu participo de vários sites, escrevo para vários jornais e colaboro com o 247 há muitos anos, né? Sou do conselho editorial, sou do conselho administrativo, ajudo lá o Fábio Panunzio, com a TV Democracia, a revista Fórum, o TCM, o Nassif, né? E aí eles inventaram de me tornar presidente, né, dessa associação, que é uma associação importante, sabe? Porque se você reunir todos esses sites, a audiência é muito alta, né? E a gente tem um peso, né? E representa uma parte grande, né, da população brasileira. E você vê que tem sites grandes aqui participando da associação e, como disse a Gisele, deve crescer, né? A ideia é ter um canal aberto para discutir questões de interesse desse grupo, né, de sites em relação à ampliação da audiência no YouTube, né, no Google e também nas outras plataformas. Então, agora passa a ter uma representação e hoje nós já tivemos o lançamento do nosso site, da nossa página, né, explicando os motivos da criação dessa associação e também fazendo uma nota de repúdio que foi encaminhada ao YouTube, protestando e pedindo para o YouTube, o Google, retirarem do ar aquela live do Bolsonaro em que ele tenta, de todas as maneiras, desacreditar a eleição brasileira, né? Que é exemplo no mundo todo, né? O Brasil é exemplo de uma eleição eficiente, rápida e transparente, né? E aí o Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, ele está criando uma situação de tensionamento, ele está fazendo mais ou menos como fez com a pandemia, né? Quando chegou a Covid, ele começou a falar que era gripezinha, que isso era uma bobagem, que não era para usar máscara. Ou seja, ele está sempre do lado oposto à ciência, sempre, né? E ao avanço tecnológico. E aí ele se contrapõe, né? Porque ele está achando assim que a grande sacação para uma boa eleição é o voto impresso. E o voto impresso, todo mundo sabe que na história do Brasil sempre serviu para o voto de cabresto.
né? E até tem uma história muito boa, não sei se eu já contei para vocês, do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, naquele Histórias do Poder que eu fiz com o Alberto Dines, aquela série para televisão que virou livro, ele me conta uma história muito divertida, Lula, que é o seguinte: nos anos 30, né, tinha, na Velha República ainda, né, antes de 30, nos anos 20, o coronel chamava os funcionários para votar. A urna ia nas fazendas e o coronel lá no Maranhão ia chamando os seus funcionários. Fulano de tal. Fulano chegava lá, o coronel preenchia o voto e falava para ele pôr na urna. Aí o cara punha na urna. Aí vinha o outro. Até que uma hora um dos funcionários falou: coronel, eu posso saber pelo menos em quem eu estou votando? Ele falou: não, porque o voto é secreto. Né? Então, o Bolsonaro mesmo tem aí uma história de ter, numa das suas eleições, ainda durante o voto impresso, ter fraudado a urna. Uma das urnas foi... ele foi denunciado de ter feito... alguém fez em nome dele, não sei, né? Mas fraudou votos para ele. Né? Então, o que ele está querendo é tumultuar e falar com o pessoal dele. Na realidade, ele falou para a bolha dele. Né? E aí o Lula, hoje, me ligou, falou: Floresta, eu acabei de fazer um programa aqui sensacional, eu acho que a gente não pode deixar isso passar, porque nós temos que começar a colocar o Bolsonaro na linha. Não é possível todos os dias ele avançar contra a Constituição, contra a democracia, né? E mentindo, usando de inverdades para ficar criando uma situação de que as eleições são fraudadas no Brasil, que não é verdade. Né? Como ele desacreditou a vacina. Então, você tem muita gente aí não querendo tomar vacina, porque ele disse que vacina ele não ia tomar, que isso era uma bobagem, né? Dificultou a compra de vacinas, enfiou cloroquina goela abaixo de todo mundo. Ele está fazendo a mesma coisa agora com o voto. E ele fala para a bolha dele, porque a ideia dele é preservar esse grupo junto com ele, radicalizando, né? Porque ele quer repetir o modelo Trump. Isso certamente vem da cabecinha do Bannon, né? E ele está seguindo à risca, desde o começo, ele está seguindo à risca o que foi planejado pelo Bannon e pelos marqueteiros que cercam ele lá no Palácio do Planalto. Né? E o Lula, então, teve a ideia, e a gente achou uma ideia bem interessante, porque marca, né, também o nosso posicionamento, que nós estamos aqui para combater a fake news, porque nós somos sites sérios, porque nós damos a notícia de maneira correta, sem manipular, sem mentir, né? E nós temos que exigir, né, do YouTube, do Google, né, que esse tipo de live, mesmo sendo feita por um presidente da República, tem que ser coibida, né? E que essa live tem que sair do ar imediatamente, né? Porque isso é um ato até criminoso, a maneira como ele faltou com a verdade, para dizer o mínimo. Né? Mas agora eu passo para o meu vice-presidente, né, que teve a ideia brilhante e que, enfim... Vou aproveitar o gancho aqui, já engato essa pergunta para o Lula, para ele complementar. Lula, essa entidade, a gente sabe que as mídias, principalmente os veículos de imprensa, hoje são fundamentalmente digitais. Né? Como é que vocês pretendem abarcar esses veículos? Eles entram nisso, não? E como é que ficam os outros veículos? É só o campo progressista? Como é que vocês pretendem também ampliar o leque aí para que a entidade também tenha diversas organizações de mídia? Ótima pergunta, Daiane. Boa noite, Daiane, Gisele, Florestan, né? Nos falando já várias vezes ao longo do dia, quem nos assiste, quem nos ouve. Daiane, primeiro, esse grupo, são 12 veículos, são os sócios fundadores, né? E claro que a entidade está aberta para a participação de
qualquer veículo de comunicação da mídia digital, né, que peça para participar. Aí nós faremos uma aprovação da integração em assembleia, né? Agora, uma vez dentro da associação, uma vez integrando a associação, existe um código de conduta, de defesa de valores comuns, entendeu? Nós, associações como essa, lutam sempre pelas agendas comuns, por aquilo que nos une, né? E o que nos une nesse momento, independente do viés, independente da forma como vê o mundo, né? O que nos une é, primeiro, trabalhar com a verdade, produção de conteúdo, né, tendo muito claro o norte de que a verdade é nossa matéria-prima, né? E aí eu vou voltar a esse tema para explicar por que a gente fez essa ação hoje em relação à live do Bolsonaro, que foram os ataques da urna eletrônica ao processo eleitoral brasileiro. E segundo, porque a mídia tradicional envelheceu, né? O mundo da mídia mudou. A gente não poderia ficar tendo hoje uma diversidade, um ecossistema midiático tão diferente daquele de 20 anos atrás, de 15 anos atrás, de 25 anos atrás, e presos na mesma estrutura. Por exemplo, durante muito tempo, uma associação chamada ANER, Associação Nacional dos Editores de Revistas, que era uma espécie de espaço institucional que a editora Abril comandava, elegia os presidentes, e que era muito forte, porque existia o mercado revisteiro, existiam as editoras de revista, existiam as revistas semanais, revistas quinzenais. Durante um tempo, a gente teve aqui a Senhor como uma revista quinzenal brasileira, depois ela virou semanal também, mas muito forte, né? As revistas mensais, né? E a ANER falou por esse setor. Esse setor não existe mais, mas a ANER continua existindo, mesmo que ela não represente mais nada, né? E ela continua como uma associação de editores de revista, que é algo que praticamente não existe, a revista impressa tradicional, com assento e com direito à opinião junto a órgãos, a instituições, né, e junto ao mercado. E se nós não nos uníssemos, né, e começássemos a juntar forças e ter uma voz unida no diálogo junto com as empresas que são as plataformas aonde vivemos, por exemplo, o YouTube, o Google, o Facebook, Twitter, né, Instagram, redes sociais e plataformas, nós não teríamos condições de colocar em debate a nossa forma de ver o mercado e de como deve ser a remuneração pela produção da mídia independente, né? E ficaríamos presos a quê? A mídia tradicional, porque ela também criou as suas pernas digitais. Em alguns momentos, essas pernas digitais superaram os veículos tradicionais, o que aconteceu com a Folha, que hoje é 10%, 12% do tamanho do UOL como negócio, né? E aí a gente passaria a viver um novo ciclo em que aqueles veículos tradicionais continuariam sendo tão fortes nesse ambiente digital, né? Quando nós furamos a bolha, esses 12 veículos iniciais e muitos outros. Agora a gente tem que ir atrás de sites, de plataformas regionais, né? Veja bem, você tem, vou dar aqui exemplos bem aleatórios, mas você tem o Marco Zero no Recife, que tem que estar aqui conosco. Você tem uma infinidade de outros veículos que têm que estar presentes aqui conosco. Nós temos aqui veículos
âncora, né, como são, é impossível não citar, quer dizer, pelo tamanho que eles têm, né, o 247 e o Metrópolis, pelo tamanho dentro desse universo de 12, mas a nossa ideia é agregar muitos outros veículos, né, e sermos uma voz na condução desse debate. Agora, o que nos levou a fazer essa ação hoje, que foi o lançamento formal, no fim das contas, né, da associação, porque a associação vinha sendo criada do ponto de vista burocrático, existe todo um roteiro formal que requer cartório, que toda uma linha legal que foi preenchida, todos os pré-requisitos legais, mas o Bolsonaro catalisou os fatos, quando eles insistem em acontecer, com aquela live de ontem, que foi o quê? Uma produção de mentiras em escala industrial. E essas mentiras que solapam o sistema democrático, porque ele colocou em dúvida o processo eleitoral brasileiro, ele colocou em dúvida a justiça eleitoral, ele colocou em dúvida a lisura da justiça eleitoral e eleições. Ele atacou tribunais superiores, STF e TSE, ministros em especial, no caso do Luiz Roberto Barroso, partidos políticos, né, como o PT e até o PSDB, porque ele falou que o PSDB em 2014 pediu a recontagem depois da eleição. A recontagem foi feita, até porque o voto é auditável, e ficou comprovado tecnicamente que não houve qualquer fraude naquela eleição, né, na reeleição da Dilma Rousseff. Então, era fundamental que a gente se posicionasse para dizer: nossa matéria-prima é a verdade. Nós somos veículos que existem nesse ecossistema digital. E, por favor, YouTube, né, é necessário tirar, né, como WhatsApp e Telegram. Teve ainda um escândalo acessório de a live de ontem ter sido transmitida com a estrutura da TV Brasil, da Rádio Brás, que isso sozinho é um escândalo de uso indevido do aparato de comunicação social da Presidência da República, né? E nós precisávamos dizer: olha, a gente existe aqui para fazer jornalismo, para dar opinião, para criar debates, para contribuir com o aprimoramento do sistema democrático, e a gente não pode ser confundido com alguém que vem às redes sociais e que as usa para a distribuição de fake news, como o presidente da República fez. Então, o YouTube tem que ser didático, né? Tem que ser didático no gesto de coragem, que é o que a gente pede. Ele tire esses vídeos da disponibilidade da videoteca, né, disponível lá, e que o Google não deixe que a busca por esses argumentos que são falsos continuem, essas buscas continuem alimentando a distribuição de fake news. Então, e a ideia surgiu justamente depois de um programa, hoje de manhã, com o professor Marcos Coimbra, que é outro que está sempre aqui na TV 247, programa brilhante, como sempre, né? O Coimbra muito afiado, e o Coimbra dizendo: olha, a gente tem que aprender com os processos eleitorais que a gente vive. E em 2018, a gente demorou a perceber, né, como é que as fake news eram produzidas e distribuídas. E agora a gente precisa atuar para garrotear, né, uma fábrica de mentiras na sua origem. E foi daí que surgiu esse processo. Agora, eu acho, Daiane, Gisele, que a gente está no caminho, eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo de unificar vozes para a luta comum naquilo que nos une. Não significa que pensamos todos iguais. Afinal de contas, a gente não está aqui naqueles programas de TV onde todo mundo concorda com todo mundo. O que é fantástico, né, nesse ambiente da mídia digital é que há discordância. Agora, há uma linha de união que somos progressistas, pensamos, né, de forma democrática e pensamos
olhando, né, para a inclusão social. Né? Sem isso, o país não muda. E é isso que nos une.